Fala pessoal, estamos aqui com mais um programa do nosso podcast semanal, o JusLocusCast. E hoje, em comemoração ao Outubro Rosa, eu quis trazer um tema sobre mulher, sobre a saúde da mulher. Inclusive pedi licença aos meus colegas, meus co-hosters, Gabriel e Luciano, porque eu queria trazer hoje só mulher aqui. Eles me deram essa licença. Então, o tema hoje tá bem massa. Não quer dizer que seja um tema só para as mulheres. É importante dizer logo isso, que quem tem, assim, seus maridos, seus namorados, seus companheiros vão assistir junto, porque vai ser importante também para que os homens conheçam ainda mais o universo feminino. Então, vai ser muita informação hoje, muito conhecimento, coisas que toda mulher e todo companheiro devem saber, certo? Então... E aí, para isso, eu trouxe uma ajudinha feminina. Tá aqui comigo minha amiga Suzana. Seja bem-vinda, Suzana. Obrigada pelo convite. Se apresente, por favor, Su. Meu nome é Suzana, eu sou advogada, mas já tem 6 anos que não trabalho na área, porque eu tive filho, eu tive gêmeos e parei tudo para me dedicar a eles. Hoje eu sou estudante de psicologia, retornei esse ano aos estudos porque queria me inteirar mais dessa parte também feminina, para cuidar da saúde mental tanto das crianças quanto nas mulheres, principalmente na questão do pós-parto, que foi uma questão sensível para mim na época, porque eu tive uma abalo emocional muito grande por questões hormonais. Eu tenho problema na tireoide, então eu faço um acompanhamento desde muito nova, e na gravidez foi algo muito sensível pra mim, porque no pós-parto eu tive uma mudança hormonal muito rápida. Calma, você já está entrando no tema. Mas aí, só assim, pra finalizar, então foi algo que mexeu muito com o meu emocional, e eu quis estudar mais sobre isso, além da nossa sua outra convidada, sim, que já me acompanha há muito tempo. E que, assim, eu acho muito importante esse link entre essa parte da saúde, tanto na parte de endócrino, junto com a parte mental da mulher, quanto a parte esportiva. Exatamente. Por isso que eu trouxe Suzana, não por acaso, para me ajudar no papo de hoje, porque vai ser uma outra visão, um outro momento de vida, né, Suzana? Eu já tô nos 40, a Suzana ainda tá na casa dos 30, então é uma outra vivência, vão ser outros questionamentos, sim, porque a intenção é levar esse conteúdo de hoje possa atingir o maior número de mulheres, né? Sim. Que o máximo de mulheres se identifiquem com alguma coisa. Das mais jovens. Exatamente, vamos atingir todas. Todas. E nossa convidada de hoje, especialíssima, é a doutora Aline Pinho, endocrinologista. E é um prazer tê-la aqui conosco. Seja muito bem-vinda, Aline. Se apresente, muito por favor. Obrigada. Esse é um dos títulos que a gente carrega, né? Mas, na verdade, eu sou mãe de 2 meninas, né? Eu sou a mulher que encara todos esses desafios. E eu sou uma ex-obesa, eu sou uma endocrinologista, uma profissional da área de saúde que já enfrentou a necessidade de reduzir 40 quilos de perda de peso. Então, hoje eu ajudo as mulheres a atravessar uma parte do deserto que eu atravessei há alguns anos atrás. Que maravilha. Então é isso. E antes de adentrarmos ao tema, vamos para os recadinhos. Certo, galera? Então, recadinhos. Essa parte nunca fica comigo, tá? Então eu vou tentar fazer o meu melhor aqui hoje. Então, gente, segue a gente nas nossas redes sociais, no @JusLocusCast, no YouTube e no Insta. Por favor, a meta que Gabriel nos colocou, se inscrevam no nosso canal no YouTube, né? Para que a gente possa atingir mais gente, né? Sempre com conteúdos de natureza bastante relevantes, assuntos bem interessantes. Então, bora lá nessa meta. Nossa parceira, Carol Mota, da Brindes Online, maravilhosa, que fez as nossas canequinhas, que as meninas estão aí também. Vão levar as canequinhas delas para casa também, viu? Um beijo, Carol, nossa parceira. E acho que é isso, né, João? Tem mais algum? Seu arroba e o delas. O arroba de vocês, por favor. Doutora Aline Pinho Endócrino. E o meu, Suzy V. Barreto. Maravilha. Sigam essas mulheres espetaculares que vocês vão ter muita coisa para aprender. Então tá, vamos entrar no tema. O tema surgiu, gente, do seguinte. Eu
Quando fui para uma consulta, quando estava para completar, eu estava com meus 38 anos, estava para completar, né, 40, uma médica ginecologista disse assim para mim, quando a mulher chega nos 40, é ladeira abaixo. Aquilo foi terrível. Porque ela disse, né, o ciclo da mulher chegou nos 40, ladeira abaixo. Eu disse, eu me recuso pelo menos a descer essa ladeira rolando. Rolando, né? Eu não preciso descer essa ladeira rolando. Né? Eu posso pelo menos descer desfilando, com saúde, né? Então a intenção era essa. Alto. E aí, eu vim fazendo os exames, tal, com a nutróloga que me acompanha, e percebia algumas deficiências, tentava repor, tal, não sei o quê, mas eu sentia que eu não estava no meu 100%. E aí eu falei, já sei o que é então. São os hormônios, né? Quando chega nos 40 já que é ladeira abaixo, cai a produção hormonal, são os hormônios. Vou procurar o especialista, no caso a endocrinologista, para me auxiliar nessa questão hormonal. Foi quando minha querida amiga Suzana me indicou a querida Aline. E aí ela disse, vá nela que é top. Eu disse, bora lá. Levei meus exames e aí levei aquele susto. Porque a leitura que a doutora Aline fez dos meus exames não era o que outros médicos tinham feito. Né? Ela conseguiu perceber várias questões, várias deficiências. E aquilo, aí ela falou assim para mim, vamos repor tudo isso aqui, vamos arrumar a sua casinha. E depois a gente vê se realmente você precisa de alguma reposição hormonal. Então aquilo eu disse, rapaz, então não é só o que eu estava pensando, né? E aí nós começamos um tratamento, né, que já estamos finalizando, e é outra coisa. É uma pena, Luciano, não ter podido vir aqui hoje para dar o testemunho dele. Não, mas eu posso dar, porque você chegava todo dia reclamando de dor. Ai, tô cansada. Ai, só quero dormir. E de repente ela chega cheia de energia e diz, ai, já sou outra mulher. Agora, nem sei se eu vou precisar mais de hormônio, porque agora, hoje não vou hormônio, eu acho que já não vai fazer mais nem diferença. Não, mas o testemunho de Luciano iria muito mais além. A disposição agora é outra. Talvez nem nos meus 20 anos eu tava assim tão animada. E é interessante isso, porque aí é quando eu vejo que às vezes podia ser uma deficiência que foi de uma vida inteira. Sim. Né? Então... Quanto tempo, né, perdido. Esse seu olhar, ele é muito, muito interessante. Acho que a mulher, ela precisa se permitir estar realmente na frente de um espelho. Eu acho que esse mês, puxando um pouco esse foco, né, pro nosso outubro rosa, como a gente conversou, é um mês que eu gosto demais, acho que é um dos meus meses favoritos do ano, que é um mês que permite esse auto-olhar, esse autocuidado. A mulher, ela passa boa parte do ano olhando para os outros, olhando para a família, olhando para o trabalho. Para filho, para marido. marido. Parece que ela se permite uma vez no mês, no ano, olhar para si mesma. Sim. E ajudar a colocar essa mulher de frente do espelho e ajudá-la a entender esses pontos, as marcas do tempo, as rachaduras que vêm, que muitas vezes só nos fortalecem. Eu também não gosto muito desse negócio de ladeira abaixo. A minha vida é só essa ladeira que eu tô subindo. Escolhe a ladeira que quer. Que quer subir, quer descer, quer ficar na reta, né? Cada um escolhe. A gente sabe que existem as mudanças hormonais, mas a gente tem todas as adaptações também que podem ser feitas a ela, né? Mas esse olhar de carinho, ele começa da pessoa, do paciente. Você vê como foi importante isso que você falou. Não importava se estavam dizendo que eu estava bem, né? Eu parei para me olhar e eu percebi que eu não estava. Não estava. Então, você foi incansável até encontrar, vamos dizer assim, as soluções para aquilo ali. E como isso é importante, né? A gente tirar esse momento para se ver, para se permitir e para se construir, né? E se conhecer. Eu até brinquei que eu conversei com você, disse, faz terapia, alguma coisa assim, porque eu digo, eu quero todos os pacientes assim agora. Já veio resolver. A primeira pergunta que ela vai fazer para paciente agora, você vem de terapia? Tá vindo a terapia tá em dia. Vamos separar as pacientes em 2 grupos, das que fazem terapia e das que não fazem. Porque é importante, senão você fica... Você percebe, né? Você vê as rachaduras da pessoa, como você percebe as marcas do tempo, mas às vezes a pessoa não se permite mostrar. A pessoa sabe que precisa, mas não se dá o direito de permitir. Não se permite. A maioria vai dizendo, mas não dá tempo. Não dá, tem não trabalho, eu acho tem que não é isso, eu acho que a médica tá errada e não quer. Vai no médico, mas depois não quer seguir, não ela aceita não se a recomendação. Sente merecedora e às vezes mesmo tendo a solução, ela não se sente merecedora da solução. Sim. Então você chega para ele e diz, é isso.
E a pessoa ainda fica... Não pode ser será? só isso. Não pode, não sei deve. o quê e tal. Mas é quando ela se permite, é maravilhoso, né? Porque parece que ela vai se empoderando dela mesma. Por isso que eu digo, a cada nova semana, você vê uma pessoa transformada em relação à semana anterior. E quando ela vai, é como aquele momento é o momento de permissão dela. É o momento assim, eu me permito estar aqui. Nada é mais importante do que o meu momento. Nada é mais importante do que eu. E isso também é terapêutico. Sim. Né? A gente sabe do poder do que está colocando, porque nós precisamos de uma série de coisas para funcionar. Se falta essas coisas, a parede não vai subir. Você não tem como construir uma parede sem o material. Né? E puxando esse gancho aí do autoconhecimento, né, e dessa parte terapêutica, a maioria acha, as mulheres no caso, né, acham assim que estão precisando de uma ajuda no ramo da psicologia, da psiquiatria, né? A gente chegou a falar sobre esse assunto, né? Muitas chegam a sentir uma depressão, aquilo, porque na verdade não dorme direito, não tem energia, aí não tem energia para o sexo, né? Não tem paciência com o filho, não tem paciência com o marido, e aí acaba se afundando, achando que aquilo é uma questão de depressão, uma questão do emocional, quando na verdade está toda deficiente no organismo, né? Está cheio de deficiências de vitaminas, de coisas que vão lhe dar essa energia de ferro, como eu mesma, né? Sou também uma tive dessas, muito. Né? A minha maior reposição com a doutora Aline sempre foi de ferro. De ferro, queda e é impressionante de cabelo, como essas muda. A energia da gente, acho que vem daí, né? Hoje meu cabelo só vem E queda. aí, e eu cheguei a falar para a doutora Aline, eu fazia terapia, chegou uma época que eu tive uma crise de ansiedade muito forte, que ela falou, você vai precisar tomar uma medicação, procura uma psiquiatra para lhe ajudar tal com a medicação. E óbvio, né, que tem situações que realmente é necessário, mas muitas situações, às vezes, não era sobre era uma isso. Deficiência. Era uma deficiência que poderia ser tratada de outra forma. Esse olhar de carinho e que demanda tempo, porque toda reconstrução, ela demanda tempo. E quanto mais fina for a porcelana, né, que é essa mulher, mais carinho você tem que ter nesse tempo, nessa reconstrução, né? E eu gosto muito de dizer assim, nós somos, apesar de nós termos sido feitos do barro, mas nós somos porcelanas caras, Sim. né? Não se constrói, não se reconstrói colocando qualquer coisa. Eu digo, nós precisamos, se nós tivermos de ser remendadas, que sejamos com fio de ouro. Claro. Tem que ser do melhor que tiver, né? Para poder oferecer, para poder colocar. E aí isso puxa muito da questão do que a gente conversou muito na consulta, né? Do falso normal. Sim. Dos exames falso normais. Ou às vezes do excesso dos exames desnecessários e pouco do que você sabe que é necessário para poder começar. Então, assim, eu quero construir uma casa, com a primeira parte do projeto. Eu não vou sair comprando tijolo ou atirando na telha se eu não tenho projeto. Então, existe um raciocínio para poder ser seguido e ser feito. E o que a gente vê muitas vezes é um atropelamento desse raciocínio. Se pede uma outra coisa sem ter visto a primeira. E a falta do entendimento do caminho. Por exemplo, uma doença de tireoide, na maior parte das vezes, ela demora 7 anos para se manifestar. Entre os anticorpos alterarem, que é o anti-TPO, por exemplo, que é a antiperoxidase, e você ter uma alteração do hormônio, vão 7 anos. Então, esse paciente... Só que aí, durante esses 7 anos, a pessoa está sofrendo... Muitas vezes com sintomas já, e os médicos... Muitas vezes está tudo minha normal. Minha irmã está passando por isso, porque na minha família, por par de mãe, praticamente toda tem problema na tireoide. E minha irmã já começou a dar alterações, porém ainda não o suficiente para fazer uma reposição hormonal, então, mas já começa a apresentar... Mas aí ela conseguiu identificar rápido, assim, ela consegue identificar, assim, não cansaço, sofreu esses 7 anos. Inflamação. Mas a doença mas ao mesmo tempo, lá. A doença já existe, mas ninguém sabe o que você fazer. não vê fazerem nada para controlar o processo. Então, entenda, se eu tô com uma inflamação, eu preciso agir nos mecanismos dessa inflamação. E o que é que gera essa inflamação? Por exemplo, a falta de ferro é um gatilho muito grande para a doença de tireoide. Deficiência de vitamina D, falta de complexo B. As glândulas, elas precisam ser nutridas. Então, se você não tem nutrição, você ataca. Vem o que é a falta do normal, a falta do exercício. Gente, exercício é remédio. Né? As pessoas, mesmo que elas não tenham uma vontade estética de estar bem, mas o exercício, ele desencadeia uma série de produções. Tem um hormônio chamado erisina. Ele só é produzido na contração muscular. Então, quem não faz atividade física vai ter déficit desse hormônio.
Então a gente aí fala sobre o sono. E se negligencia muito também a questão hormonal, né? Porque muitas vezes a mulher ela procura ajuda médica em relação à avaliação hormonal, por exemplo, quando ela tenta engravidar e ela não consegue. Mas existe uma queda fisiológica, que nem começa aos 40, começa aos 30. Então, se você permitir, já existe uma necessidade de você estar suplementando ou complementando essa mulher numa fase muito mais precoce. O nosso pico de massa óssea é até os 18. Se você não estocou o osso, acabou. Já era. Você não faz mais. Então, na verdade, a gente precisaria estar cuidando dessa como é criança esse numa negócio fase de anterior. estocar osso? Já que a gente tem filho pra poder fazer Como com é os esse filhos, né? negócio? A gente tem um depósito, não tem um depósito de colágeno, né? Sim. Você tá o ponto das dermatas, a gente tem um depósito de massa óssea. Então o osso, o corpo ele constrói a massa óssea dele até o final do nosso desenvolvimento, que vai em torno dos 18 aos 20 anos de idade. Então, por exemplo, se a criança, se essa mulher não se alimenta bem, se ela tem anemia nessa fase, se ela não pratica atividade física, ela está perdendo o osso. A osteoporose, que é diagnosticada aos 50, começou com 20. Sim. Como a gente brinca que o infarto não foi aos 50, ele começou nos 30, quando esse paciente estava obeso. Então, falta esse olhar preventivo, falta esse olhar de ser um pouco mais de intervenção. Então, por que a minha tireoide está alterando? Meu sono está bom? E meu sono não tá bom, por quê? Porque, por exemplo, uma ferritina abaixo de 60 já compromete o sono. Então eu posso estar com o sono superficializado. Olha eu de novo, Vai lá. Porque eu não tenho ferro. Quantos anos? Desde a menarca, né? Desde a primeira menstruação que ela perde ferro. Sim. E muitas vezes a gente não tem um cuidado da parte de pediatria ou da parte de ginecologia de orientar. Você está sangrando, tá com sangramento Por quê? abundante. Porque faz Por quê? aqueles exames, porque hoje em dia sempre faz exame nas crianças, né? Mas faz aquela leitura básico. superficial. Muito básica. Eu tô entendendo Seja isso, né? no Porque a homem, vida toda eu seja na fiz mulher, exame é o de básico. sangue. É muito básico. É algo que deve ter sido crônico, no meu caso, assim, dessa questão do ferro. E de repente ninguém fez essa leitura. Não, de e é dizer. o hábito de tratar sempre por igual o menino ou a Todo menina, mundo. sendo que a menina tem a particularidade da menstruação, que deve ser Exato. observada. As mulheres têm seus ciclos, né? Tem. A gente deveria orientar, que foi outra coisa que a gente conversou Sim. na consulta, né? Vamos começar sobre Você o não ciclo. tem uma mulher, você tem 4, né? Elas vão oscilando ao longo do mês, mês. né? Viu, maridos, companheiros? Atentem Isso é essa muito parte importante, importante. Você né? não tem uma mulher. Quem tem uma, tem 4. Explique. A gente tem até alguns trechos da Bíblia. Eu gosto da Bíblia como livro histórico, né? Mas assim, você vê algumas orientações, por exemplo, quando a mulher menstruava, ela era considerada uma fase impura. Apesar de todo o preconceito que havia em relação a isso, mas é uma coisa interessante. Por quê? Porque poupava a mulher de qualquer atividade de casa. Sim. Então, hoje a gente sabe que realmente essa fase dos primeiros dias da menstruação, a mulher está esgotada. Então, a mulher empresária, por exemplo, ela não deveria marcar uma reunião importante nessa fase. Uma tomada Tá de sem decisão. energia, né? Quer Ela ficar tá sem quietinha, energia, o corpo tá introspectiva. precisando ser introspectivo. Até o exercício deveria mudar. Você não pode fazer um exercício de musculação no mesmo ritmo daquela mulher que está nos primeiros dias de menstruação, de quando ela está, por exemplo, no ápice do ciclo. E muitas vezes isso também não é feito, até pelo personal. Dizer, hoje você está com preguiça. Eu sei porque eu já ouvi. É verdade. Hoje você está preguiçoso. Não é? Hoje eu estou numa fase de poupar energia. Meu corpo está numa fase de poupar energia. Quando você sai daquela fase da menarca, que você vai se caminhando pro meio do ciclo, o corpo ele vai se preparando para aquela fase de fecundação. Os níveis de energia eles vão aumentando progressivamente. Essa é uma fase que dá para apertar o treino de musculação, que daria, por exemplo, para você correr uma maratona, porque você vai ter energia para poder fazer. Estou programando começar a fazer o exercício. Aproveita essa fase, faz essa fase. Tem uma decisão importante no trabalho para tomar. Essa fase. Peraí, qual é a fase mesmo? É a fase onde Do tá qual? quinto Vamos dia da organizar esse menstruação, do negócio. quinto dia que você menstruou, do quinto dia até o 20º. Do quinto A mulher tá no dia ápice. até tá o no ápice. 20º. No ápice da energia. Tá no ápice da energia, no ápice do Maridos, fluxo cerebral. anotem. Então é uma melhor fase para tomar decisões, para decidir as coisas, para começar projetos, para fazer essa fase. Entendeu? Se você decidir brigar com a esposa, escolha a fase que você vai fazer.
Ouviram? Porque pode ser... Esteja comprando pior. O uma homem confusão deveria muito ajudar a grande. mulher a controlar, deveria andar com mapa, dizer, mulher precisa de mapa, realmente precisa. Hoje é que dia? Não, hoje não O é um homem bom deveria dia. ter o aplicativo do ciclo de sua esposa, Sem de sua dúvida. namorada, para ir acompanhando. Não é? só preocupado se vai engravidar ou não. Porque Sim. hoje deveria ter se preocupado. Tem Ah, essa esse preocupação, período é o período né, que eu posso engravidar. Gente, é muito mais do que isso. Né? Final de ciclo, a energia já começa a baixar de novo. A mulher, Chorosa nessa fase. ela tá vivendo um luto, né? Se ela não engravidou, Sim, o corpo ele o corpo vai entrando entende no como luto. luto. Então o nível de estrogênio despenca. Então ela precisa se Mas reconfortar. vale dizer que não é a mulher que está tentando engravidar, não. É Ela todas. foi uma, independente, né? Que É o uma questão corpo, genética né, já. tá. O corpo, ele diz assim, eu não consegui essa gestação, então ele se Porque prepara. o corpo se preparou para, né, pra Ele gestar. vai agora gestar. se limpar a E aí a casa. mulher fica para um chorosa, próximo- né? uma próxima tentativa. Fica dramática, o marido não entende. Ela tem uma necessidade. Todo mês você menstrua e todo mês você fica assim, Uma você não já necessidade sabe de que é comer assim. Ela precisa se recompensar. Então a É. chance, por exemplo, de uma De aumentar o compulsão alimentar é maior. Doce. Ela tem um Doce. desejo, Brigadeirinho. né, pelo açúcar O maior, açúcar. porque o cérebro, eu tenho uma queda de estrogênio, então o corpo ele sente essa necessidade maior de conforto. A sinalização que vem normal com a comida, ela não vem nessa fase, ela precisa de mais. Então, por exemplo, não é uma fase muito boa para você encerrar um tratamento de emagrecimento, por exemplo. Você vai, eu vou Entendi. decidir interromper o remédio que está controlando. Dessa fase, não. Logo hoje. Deixa pra daqui a uns 15 dias, né? Porque aí você vai ter mais condições, Faz ter mais todo estrutura para estar fazendo Pra isso, passar por entendeu? isso. Para estar passando por isso. E as fases hormonais também, elas são importantes a gente respeitar para tomada de decisões, né? Eu sempre digo isso, se você está pensando no divórcio, avalie seus exames, avalie seus nutrientes primeiro. Boa. Porque muitas vezes você está dizendo, eu não amo mais meu marido, eu fujo dele. Ele procura, eu não quero. Mas isso por em quê? que dia do mês, né? Em que dia do mês e que quantos anos, né? Sim. Porque isso é importante, né? Porque uma queda de libido aos 20, ela não vai ser interpretada da mesma forma de uma aos 40. E muitas vezes não é falta de amor, é falta de ferro, é falta de vitamina D, Isso. é falta de complexo B. Então, maridos, eu sempre digo, é mais barato. Peraí, ó, olha aqui pra essa câmera. Vá, manda um muito recado pros mais maridos. proveitoso, né? E barato você fazer um tratamento para sua esposa do que você encarar um divórcio. Tá? O gasto vai ser muito maior. Às vezes você regula o hormônio com implante e você volta pro normal, né? Porque muitas vezes ela só tá exausta demais, fadigada demais. Porque se eu não tenho as ferramentas para trabalhar, se o corpo não tem as ferramentas, ele vai cansar. Então, imagine, sexo mesmo é uma atividade extra para as mulheres, né? Entre as que elas já fazem. Então, se tá faltando ferro, eu já tô indo trabalhar a pulso. Eu tô lavando a louça a pulso. Pensar em fazer uma outra atividade, isso vai ser impossível. Aí não é falta de amor, não é falta de carinho. A solução não é trocar por outra de 20, que vai ter os mesmos problemas se tiver com deficiência também, né? Porque o fluxo menstrual, ele rouba muita energia. Mas até essa fase você tem que saber. Então, procurar buscar realmente soluções. Um olhar que demanda tempo. Eu sempre digo, consultas muito rápidas, coisas fortuitas, é para coisas que você não tem que estar fazendo reconstrução. A maior parte das mulheres que me chegam hoje, eu poderia citar a história de várias, elas estão precisando passar por uma reconstrução, né? E é uma coisa delicada e é com fios de ouro. Então não adianta você vir querer do barro pro barro, alisa esse barro e puxa aqui, porque não vai resolver, entendeu? Você precisa desse olhar, você precisa de tempo para poder conversar, entender realmente. Eu tô vendo até a rachadura na parede, mas a parede rachou por quê? O que é que tá levando aquilo ali? E vou precisar de um outro tempo para ajudar nessa reconstrução. O que eu sei que a porcelana que a gente entrega, ela fica ainda melhor do que a original, porque boa parte das pessoas quer apagar as marcas, né? Eu digo, o processo ele tem que ser, tem uma palavra japonesa que chama kintsugi, que é de você reconstruir. Na verdade, é uma técnica japonesa do século XV. Teve um imperador que quebrou um vaso de porcelana, eu já ouvi essa né? história. Que gostava Maravilhosa. muito. E na época, se você colocava uns pinos para refazer o jarro, mas o vaso não segurava mais água, né? Porque você tinha as peças estavam conectadas, mas não. E um artesão falou, então vamos cobrir.
E a peça ficou tão bonita, feita com esses fios de ouro, que outras pessoas foram quebrar os vasos também para você ter. Porque um vaso todo mundo pode ter. O seu vaso, da sua rachadura, ele é único, né? Das suas cicatrizes. Das suas cicatrizes, só você tem. E vale muito a pena você investir, né? E aproveitando a deixa, vamos lembrar desse mês de Outubro Rosa, para nos permitirmos entrar na frente desse espelho, realmente refletirmos se está tudo bem conosco ou não. E nós temos essa capacidade de autoconhecimento, e se a gente não estiver conseguindo enxergar, procurar ajudas para enxergar, e aí a psicologia eu acho extraordinária. Sim. Eu digo que todos deveriam. Fazer, né? Como forma preventiva, a gente deveria parar de buscar só coisas para apagar incêndio. Né? A gente deveria fazer de forma preventiva, ainda mais mulher, porque a mulher ela vai mudar completamente de acordo com a fase da vida. A necessidade da menina não é a da mocinha, a necessidade com 30 não é a com 40, não será com 50. Cada fase é uma fase. Cada fase é uma diferente. fase, são redescobertas. Então as pessoas dizem, eu já me conheço demais. Eu digo, eita, estamos ainda na casa. É a que mais precisa. Quando você vê assim, não tem tanta coisa aí. Esse aí vai dar trabalho. Porque ainda vai ter esse processo de construção. Porque muda completamente. Então, assim, decidir estar num relacionamento com uma mulher, seja num casamento, numa filha, você vai descobrir pessoas completamente diferentes ao longo das fases. E que maravilhoso, né? E que bom, né? Que temos que bom, podemos ser assim. O homem ele é mais linear, ele é mais retilíneo. A mulher, ela toda hora ela tá. Tem uma frase facetária. Tem uma frase que diz: eu faço terapia para aprender a lidar com quem não faz terapia. É perfeito. Maridos, façam terapia para aprender a lidar com suas esposas. Façam terapia. Mentira, isso é só desculpinha, né? Mas porque se sua esposa precisa. tá reclamando de enxaqueca, dor de cabeça, indisposição, fadiga, fale logo, procure um médico e seu terapeuta. Porque a gente tem como solucionar essa questão. Sim. E você, Suzana, conte aí agora a sua história, como foi? Dessa gravidez? É justamente isso. Não, e outra coisa, às vezes fala, é porque tem também que se preocupar com a parte estética, tem que se preocupar com a saúde, às vezes a pessoa tá só, não sei, tenho que olhar pra mim nesse mês, mas se olha só com aquele cuidado de, será que eu tenho algo? Mas também pense também como na parte estética, queira se cuidar, queira mudar, queira fazer diferente, porque isso levanta a autoestima. A atividade física melhora, é um dos principais remédios para antidepressivo, para questões de ansiedade. Então, a importância da atividade física, é importante se cuidar, é importante tirar um tempo para você, de fazer uma massagem. Não, e vindo de você, eu acho fantástico essa criatura, porque ela tem 3 filhos pequenininhos, os gêmeos. E está cada ano mais bonita. Não é? Então, mas a minha sorte que eu digo é que desde muito pequena eu sempre fui muito ativa. Então, nunca gostei de ficar parada, sempre fui da atividade física. E na época que eu fiz 18 anos, foi a época que eu entrei na academia. Numa época em que mulheres da minha idade tinha um certo preconceito com a academia. Dizia, por que você já está entrando na academia? Quando eu tiver meus 30 e pouco, para melhorar a minha saúde, eu vou... Mas não tem necessidade. E era uma época onde só tinha homem na academia. Ou tinha homem, ou já mulheres já de uma certa idade. Então, gente, as pessoas devem estar pensando, quantos anos tem essa mulher? Eu tenho 34. Na minha época, mas assim, de 10 anos pra cá, isso mudou muito, porque há 10 anos atrás, quando eu me matriculei na academia, era muito difícil ver mulheres jovens na academia. E tinha um preconceito de achar, por que ela faz isso? Pra que ela quer isso? E aí depois veio aquela história das paniquetes e tal, e as mulheres começaram, se eu tivesse aquele corpo, e começou a virar um desejo. Então, da minha geração começou a se movimentar, porque de repente as mulheres tiveram o direito de ter um corpo diferenciado, porque antes os homens podiam malhar, se cuidar e ter esbanjar um físico, que mulheres não era a intenção. A mulher era ser natural, linda, maravilhosa, plena, perfeita, depois ser mãe, depois de ser mãe vinha se cuidar, né? Aí depois que cai, aceitar o corpo. Aceitar que o corpo é mãe. Que cai tudo, tinha que correr. E era uma coisa que eu ouvia absurda, era assim, não sei pra que você se cuida tanto. No dia que você tiver filho, você vai embarangar. Ai, que horror! Você vai ver seu corpo, vai mudar todo depois de ter filho. Eu disse, mas eu quero, me deixa eu cuidar, eu gosto. Aqui está ela, após 2 gestações, sendo uma de gêmeos. Uma gestação de gêmeos. Não, e eu sempre gostei muito de movimentar, nunca gostei de ficar parada. Então, entrei na musculação, comecei a me esforçar. E, na época eu já tinha a minha questão da tireoide, conheci a doutora Aline. E a doutora Aline fez, e você
treina, como é essa questão, sua massa magra, eu era muito mais magrinha e tal, e ela até me ajudou na época no ganho de massa magra, porque hoje tem essas possibilidades da gente... Me ajudou também. No ganho de massa magra, na redução de gordura, e a gente poder, com a ajuda médica, porque muita gente tem também o preconceito por causa desse uso de forma errada, sem acompanhamento, sem fazer exames. Então, com o acompanhamento dela, eu pude fazer meus exames, me cuidar, e mesmo assim eu consegui mexer onde eu gostaria de mexer. Eu quero diminuir aqui uma gordurinha aqui, e ela me ajudar da certa forma. Controle de massa magra, quero aumentar. Então, foi um trabalho que a gente foi fazendo em conjunto durante muito tempo. E aí, quando eu passei pela minha primeira gestação de gêmeos, foi algo até que eu pensei, meu Deus, agora é a hora que todo mundo sempre diz, é a hora da verdade. A hora chegou. A hora da verdade. Será que vou abarangar? Eu vou embarangar. E aí foi passando os meses. E no 9º mês já a barriga muito grande. E, engordou quantos quilos? Eu engordei 12. Todo mundo agora fez assim. A pessoa pensou, eu engravidei de um só, ganhei 20 quilos, ela ganhou 12. Como que você só ganhou 12? Eu ganhei 12, porque também, na época... Você continuou malhando, fazendo Eu, no deles, não. Eu fiquei com medo de malhar por ser uma inseminação, então não era uma gravidez natural, ela já é uma gravidez de risco e por ser gemelar. Então eu parei de treinar, mas o fato de eu parar de treinar, eu também senti muito enjoo. Logo nos 3 primeiros meses, eu perdi 7 quilos. Misericórdia. E aí, assim, do meu peso inicial para o meu peso final, eu engordei 12. Mas eu tinha perdido 7, depois recuperei, então foi dessa forma. Já no de Olivia, na segunda gestação, eu treinei até a semana de parir. Maravilha. E no dos meninos, com 30 dias eu já tava fazendo caminhada também no pós-parto, pra não enlouquecer também. Isso é importante. Importantíssimo, que foi assim, algo que eu na época... eu não quis ajuda, eu realmente queria cuidar daquele momento, porque era um momento que eu tanto sonhei, então eu quis cuidar dos meus filhos só. Sem babá? Sem ninguém. Nem minha mãe entrava na minha mulher casa. Minha mãe chegava lá, mulher, você vai enlouquecer. Eu disse, não quero ninguém aqui, saiam daqui. Não queria ninguém. E aí eu fiquei assim, aí minha prima pegou um táxi, eu vou pra sua casa, eu vou te ajudar. E ela chegou na minha casa e foi quem me ajudou assim por uns dias, mas eu dizia, não quero ninguém aqui. E eu, pra não surtar, eu já Mas comecei... esse não quero ninguém aqui era o quê? Era meio que um surto mesmo. Tá. Por quê? Porque a gente precisa dessa rede de apoio pra não Justamente. surtar. E é hoje o que eu digo, Com meu gêmeos. Deus, queiram ajuda, pessoal, queiram É ajuda. importante você É importante. dizer isso. Porque, é como eu disse, a minha questão hormonal, né? Eu, na época da minha gestação, do gemelar, eles sugaram tudo. Tudo que meu cabelo caiu, aí eu fui pra doutora Aline, eu comecei a tomar 200 miligramas da minha medicação, que é a dosagem máxima. E aí... Da medicação de quê? Da tireoide que eu tomo. Tá. Eu tomava na época acho que 112, passou pra 200, que era a dosagem máxima, ele sugando todos os meus hormônios. Então, no 9º mês, ou no 8º mês, eu já comecei a sentir muito ataque de ansiedade, sem saber, porque eu nunca tinha tido ataque de ansiedade, sempre fiz muito esporte, então... Sempre fui muito tranquila. No 8º mês de gestação ou das crianças? Da gestação. Da gestação. Eu já comecei a sentir muito ataque de ansiedade. E aí, sem saber o que era, que até então não identificava. Quando eles nasceram, agravou muito. Agravou que eu fiquei muito Perdi o controle. E aí tem o tal do baby blues, que dá nos primeiros 15 dias, que a mulher fica muito naquela sensação de tudo é maravilhoso e tudo é horrível. Então eu fiquei vivenciando aquilo, tudo é horrível, tudo é maravilhoso. E foi quando eu recebi um aviso do aplicativo, que eu assinava um aplicativo que dizia como é que estava a maternidade e tal. E dizia, você pode estar passando por um período de baby blues. E aí eu fui ler sobre aquilo e sobre o risco da depressão pós-parto. Aí foi que você foi entender. E sobre a chance de ter uma depressão pós-parto se eu não me cuidasse. Então, aí eu já cheguei pro meu marido, importante para todos os maridos, que acreditam que não, mulher nasceu pra parir, vai parir, tá lá e já tem que estar linda, plena no outro dia cuidando. Sim. Então, esse período inicial, assim, o risco de uma depressão pós-parto é muito grande, então eu cheguei pro meu marido e disse, olha, fique de olho em mim, de olho nos meninos, porque agora eu tô com medo. Eu disse, não, agora eu tô com medo, meus hormônios... Como era gemelar, eu tava tomando 200 miligramas do remédio, ele alterou muito. Então eu fiquei assim, eu tava uma hora muito bem, outra hora eu tava muito mal, mas também não queria ninguém perto de mim, só queria meus filhos e não queria nada. Aí foi quando eu voltei a fazer atividade física, que eu consegui regular minha mente, foi quando eu consegui voltar, porque com gêmeos recém-paridos eu não conseguia nem ir na médica pra poder regular meus hormônios. Sim. Então, foi quando eu voltei, acho que no 2º mês, aí foi que eu fui regular meus hormônios e tudo mais, e aí tudo começou a andar de forma regular.
Só que na segunda gestação eu já me preparei completamente diferente. Então, já fui pra doutora Aline desde a gravidez, já comecei a fazer a aplicação de ferro para o cabelo. Então, no dos meninos, meu cabelo caiu todo. Na de Olivia, meu cabelo ficou lindo. Já não tive questões de ansiedade, justamente porque controlei todos meus hormônios já desde cedo, já estava preparada psicologicamente. No pós-parto também já voltei imediatamente, já tinha conversado com a doutora Aline, então ela já tinha passado uma medicação, já tinha ajustado para assim que eu saísse da maternidade já trocar a minha medicação. Então eu já não senti essa mudança hormonal tão forte quanto eu senti na primeira. Então aconselho todo mundo que tenha problema de tireoide, problema hormonal, que faça esse acompanhamento na gestação e no pós-parto imediatamente. Porque como tem essa alteração muito grande, ele fica oscilando muito. A gente oscila muito de humor, oscila muito em tudo. E assim, demorei um tempo pra me regular. E quando eu caí assim, eu disse, por que eu não fiz isso antes? Depois eu disse, hoje todo mundo quer ir lá em casa pegar os meninos pra dar um passeio. Vem pegar. Quer dormir lá com eles? Eu deixo. Adoro ajuda. Isso é bem importante da gente ter informação, né? A importância de uma preparação, vamos dizer assim, Sim. adequada. Pra você poder... Quantas coisas... Quando eu vejo os dados, as informações, taxa de divórcio após a primeira gestação. Sim, diz que Taxa de divórcio após a muito. segunda gestação. Meu Deus, quanto divórcio a ser evitado nesse país, né? As advogadas de família devem me detestar. Eu fico, gente, mas poderia ser evitado, né? Sim. Se o marido tivesse a informação, Esse se essa mulher acompanhamento. tivesse preparado, até para o cuidado da criança melhor. Imagina, gestação não é um período assim tão natural como querem fazer Como passar. querem que né? seja. Você tem uma mudança grande durante meses de fases, é tudo muito intenso e tudo muito rápido. Então você precisa preparar essa mulher, como é preparar o corpo para aquele processo. Muitas vezes eu vejo mulheres já chegarem no início do pré-natal, já com anemia, muitas vezes, e tomando ferro oral, um negócio que vai fazer efeito daqui a 6 meses. Não, e a dor do Eu digo, estômago gente, dá uma cólica, uma coisa aí horrível. vai parir, já tá cansado e fadigado, porque você tem aquela queda brusca do hormônio no final, depois que pare, e aí não tem nem ferro, não tem um complexo biótico. Essa mulher, ela vai pro chão. Vamos falar de depressão pós-parto. Gente, qualquer pessoa com a ferritina de 20 está se sentindo deprimida, entendeu? Então, assim, Imagina é depois parir. muito processo para poder... Porque aí tem a privação do sono, tem a mudança da rotina, tem você se sentindo num momento completamente diferente da sua vida. Você deixa faz de ser diferença você. você ter uma reserva de massa muscular, né? O músculo, ele é um órgão endócrino. Tá? O músculo, ele libera hormônios. As pessoas precisam entender, se elas querem ter saúde. Eu estou preocupada se a minha tireoide está funcionando. Então, todas as glândulas do corpo têm que estar funcionando, porque você não é só uma tireoide. Então, a massa muscular, ela produz hormônio. Toda vez que eu pego um paciente assim, eu preciso melhorar a minha qualidade de vida, você precisa de massa muscular. Porque é o que gera impacto mais rápido para uma pessoa, de melhora, de autoestima, de redução de fadiga, é músculo. Porque músculo, quando as pessoas entenderem a importância de regular o músculo como sendo uma glândula, acho que muita coisa Até por controle da obesidade, né, doutora? Porque ajuda até no emagrecimento. Nós nem teríamos, talvez, obesidade se as pessoas se preocupassem mais com a massa Explique aqui muscular. para o leigo, como é que faz esse tratamento aí, o ganho da massa muscular? Que isso foi um problema que eu cheguei para você, não foi? Quer dizer, eu não tinha noção, você que chegou com esse problema para mim. E eu cheguei sem a massa muscular e ela me contou do meu problema. Eu cheguei E pra aí, ela e disse, coisas mulher, aí, pra cadê quê? o músculo? Cadê os bracinhos? Vá! Mas aí é importante de contar pro pessoal de casa, né? Como é que faz esse tratamento? Porque eu mesmo não sabia. Eu cheguei lá e você que me disse, olhe, você pode não querer fazer nada aqui comigo, mas essa massa muscular você precisa olhar para isso agora. E aí o nutricionista da sua equipe me acompanhou, me disse outra coisa que me chocou muito. Ele fez, olha, só tem 2 maneiras da pessoa envelhecer. Ou com saúde, ou vai apenas apodrecer o corpo. Aquilo me chocou tanto. Drástico, não foi? Ele disse, por que velho... Não tem aquela história, velho morre de queda? Por quê? Sim. Porque não tem massa Verdade. muscular. Exatamente. Aí ele falou isso. Aí foi quando eu tive a noção disso. Fale pra gente, como é que trata essa coisa. A gente tem 2 marcadores de corpo, né? Então, assim, tanto o excesso de gordura como a falta de massa muscular, eles têm um impacto em mortalidade e qualidade de vida semelhantes. Certo? Então, muitas vezes a gente se preocupa muito, tanto que hoje a gente já fala na obesidade sarcopênica, quer dizer, tem paciente que é obeso e não tem massa muscular. Às vezes ele não tem músculo nem para começar um tratamento de obesidade.
certo? Porque quando você vai fazer a perda de peso, muitas vezes ele também vai ter perda de massa. Se ele já não tem, eu aumento o risco desse paciente. Aí você ter ferramentas como bioimpedância ou ultrassom muscular é importante para você definir o caminho desse paciente. Não Mas, é assim, só uma questão de atividade física. Não. Não adianta eu chamar um pedreiro para trabalhar, chegar lá e ele não tem um tijolo. Eu preciso dar o material. E muitas vezes não vai bastar só ter um pedreiro. A depender da obra, eu vou precisar de um arquiteto, de um engenheiro. Então, o processo ele é um pouco mais delicado. O ideal é que a gente trabalhasse para não perder, né? A gente trabalhasse de forma preventiva, como eu falei desse banco de osso. A gente também se preocupasse com o banco de músculo. Então, assim, você foi malhar, acho que na melhor idade, digamos, para fazer musculação, porque a atividade física ela é para qualquer faixa etária. Mas, assim, essa fase de 18, 20, que é a fase que começa a perda, né? Porque até os 18, 20 você está formando. A partir dos 18, 20 o caminho pode ser de queda, né? Então, você foi muito feliz de já ter essa ação preventiva. Todas deveríamos fazer. Eu gosto até de falar assim, você deveria escolher a atividade física que é até os 20. Depois dos 20, todo mundo deveria fazer também musculação. Ou seja, que esse ganho de massa muscular só se ganha com musculação. Você precisa ter o exercício. E você precisa, até os 20 anos o corpo ele é propício para formar, né? Essa formação ela é espontânea. Você forma osso e você forma músculo de forma espontânea. E tem áreas também, tem gente que desenvolve mais numa certa área, tem maior facilidade, né, doutora? Na quadríceps, barriga. Aí vai depender do tipo de hormônio, né? As mulheres elas vão ter mais facilidade de formar devido ao estrogênio e musculatura em coxa. Os homens têm mais facilidade pela testosterona de formar musculatura em região de tronco e região de braço, tá? Então, o tipo de hormônio também que o organismo tem, ele vai processar onde o corpo vai acumular mais a massa muscular. Mas a mulher ela forma mais perna, que é para aguentar mesmo a gestação, o peso do parto, o peso da barriga, né? O homem ele forma mais tronco, é para aguentar a mulher com a barriga e tudo. Né? Fisiologicamente é assim. Mas hoje tem se bloqueado os hormônios das mulheres muito cedo, né? Então você vê hoje mulheres usando anticoncepcional com 13, 14 anos. Sim. Elas provavelmente não terão esses picos de massa muscular. Então a gente vê já alterações de forma muito precoce. Né? Hoje já se fala de investigação óssea em fases mais precoces, não só após a menopausa. Então a gente vem produzindo modificações no corpo das mulheres, né? De forma muito precoce. Então a mãe ainda leva muito a menina preocupada se ela vai engravidar ou não, de uma gravidez indesejada. Mas às vezes o remédio ele fica pior do que o... Você tomou cedo? Eu tomei porque eu comecei a tomar anticoncepcional, não tinha nem relação sexual ainda, por conta dessas coisas de cisto, ovário policístico, não sei o quê. Então eu comecei a tomar muito jovem. Eu comecei a tomar esses hormônios, acho que com 13 anos eu já comecei a tomar. Que é uma outra grande invenção do século, né? Que tudo pra controlar. E olha que eu engravidei, eu me casei aos 19. Quando eu me casei, eu já tinha muitos anos que tomava anticoncepcional. Eu casei cedo. Já tenho 22 anos de casar. Casei com 19. Então eu já tinha muitos anos de tomando esses hormônios que era para negócio de né, ovário policístico. Mas tinha muito isso. Minhas amigas todas tomavam, eu também menstruei. Olha que loucura. Eu comecei a tomar anticoncepcional antes de ter relação sexual. Antes de começar com uma vida Tem sexual. Tem vários colegas que passaram quase criminoso, né? Aí a pessoa já não gostava de atividade física, nunca fica pior, porque fica com mais fadiga. Aí nem malhava, ainda tomava hormônio. Ah, que loucura. Aí chego agora, aos 40, descobrindo que a doutora Aline arruma tudo. Até porque se você for fazer um ultrassom transvaginal em 100% das meninas de 13 anos, 70% vão ter cisto nos ovários. Então isso não é diagnóstico de síndrome de ovário policístico, é porque você ainda não amadureceu o eixo, entendeu? Hoje a gente vê em consultório pessoas, elas não sabem o que é estar com hormônio normal. Elas não se conhecem, né? Elas não sabem o que é ter um orgasmo. Não conhece o ciclo, né? Ela não sabe o que é ter libido, ela não conhece o ciclo dela, ela não se conhece porque ela está bloqueada. Hormônios de anticoncepcional bloqueia tudo. Fora que chega com os ovários atrofiados, né? Porque o hormônio sintético, quando você coloca, você atrofia a glândula natural, né? Então chega toda atrofiada, é uma bagunça muito grande. Olha, tudo você tem que pesar benefício e risco. Às vezes também é importante pensar
uma gravidez, que não esteja naquele momento no planejamento. Tem tantas formas de você organizar e lidar com isso, e períodos de tempo, né? Isso deveria ser melhor organizado. Mas anticoncepcional no Brasil se vende sem receita. Então as pessoas elas vão continuando a prescrição, mesmo que ninguém tenha prescrito. Porque às vezes você prescreveu aquilo ali vamos fazer um teste com isso aqui, vamos ver o que é que melhora. E a pessoa indefinidamente ela vai tomando. O pessoal tem medo do anabolizante, não tem medo do anticoncepcional. O preconceito com o anabolizante é essa grande. cultura, né? Mas voltando à questão do ganho de massa, para você ter ganho de massa fora dessa fase de crescimento, né, que até por volta dos 20 anos, você vai precisar estimular. Aí você tem diversas táticas de estímulo de ganho de massa. Por exemplo, uma alimentação mais proteica é uma dessas formas de você estimular. A gente sabe que alimentações mais proteicas, elas fazem o corpo aumentar a quantidade de receptores para aquela proteína. Eles têm vias de sinalização de ganho de massa. O exercício é outro. O que o corpo percebe que está sendo recrutado, ele coloca energia ali. Então, se eu faço uma atividade física e eu tenho demanda muscular, o corpo entende, opa, a minha energia, o meu nutriente, ele tem que ir para ali. Tudo que eu não uso, atrofia. Por isso que o paciente, às vezes, ele tem uma doença neurológica, um acidente vascular, ele fica acamado, a perna dele some em uma semana, verdade. em 15 dias. Né? Porque o corpo, ele entende, eu não preciso mais mandar nutrição para ali. Aquela via ali tá bloqueada. Então, de forma natural, que deveria ser o ideal, é melhora do aporte nutricional, né? E tem as estratégicas das suplementações, por exemplo, creatina é um suplemento que, junto com a atividade física, ele vai dar ganho de massa muscular em mais de 70% das pessoas que fizer a utilização, tá certo? Existem outras estratégias. Agora, a melhor estratégia é dar o que está faltando. Se essa pessoa ela já tem uma alimentação adequada de proteína, ela não precisa de whey. Entendeu? Mas assim, qual é a demanda dela? É falta de ferro, é falta de vitamina D, é falta de complexo B? Porque a gente já sabe o ciclo de energia que o corpo vai utilizar para absorção daquela proteína ou para utilização na construção muscular. Mas o que a gente sabe é que recrutou, o corpo entende que ele precisa e ele vai usar. E a massa muscular está diretamente relacionada com quase o funcionamento de todas as glândulas do corpo. Meninas que são mais ativas nessa fase de 13, 14 anos, elas vão ter menos doenças ovarianas, né? Então, se a gente estimulasse mais essa criança também a ser mais ativa, a gente teria menos boom nas atividades físicas, né? De atividades físicas, porque é um regulador esportes, sim, né? natural. Os esportes. A criança ela fica confinada hoje 5 horas, 8 horas dentro de um colégio. Ela tem 20 minutos de recreio, às vezes uma paradinha na hora do almoço. Atividade física obrigatória no colégio 1 ou 2 vezes por semana. Isso é totalmente insuficiente para uma criança. Né? A gente chega em casa, é celular, é televisão, né? Porque é a babá eletrônica que a gente tem hoje, entendeu? E a gente acha que não vai pagar o preço disso aí, mas a gente paga mentalmente, a gente paga de tudo. E a panturrilha, particularmente, só puxando, ela está diretamente relacionada com o volume cerebral. Peraí, como essa Pois é. Outra novidade. Ela está diretamente acho que eu nunca malhei a panturrilha cerebral, né? Então você sabe, mulheres com panturrilha de menos de 36 centímetros, o risco de demência todo mundo agora é grande. Imagina a panturrilha. Eu lembrei porque de uma amiga muito com o que tem tamanho uma da barriga, linda, né? Que é importante, mas a barriga tem a ver com risco de você ter uma doença aterosclerótica, né? Mas a panturrilha ela tem a ver com risco de demência. Então, quem quiser manter cérebro, malha a panturrilha, né? Malha as pernas. E tem que ter quanto a panturrilha? No mínimo 36. Meu marido, a família dele tem uma panturrilha. Eu tenho uma amiga que tem uma panturrilha, vou mandar um beijo pra ela. Amiga, qual é a câmera, João? Essa daqui. Amiga Ive, beijo. Parabéns para você. Está de parabéns com sua panturrilha. Arrasou. Vou medir a minha. Eu não sei se eu tenho coragem de medir a minha. Eu acho que primeiro eu vou malhar, daqui eu pego. Malha, e portanto, a gente já tá intervindo, né? Se essa panturrilha não tá boa, você já Eu nunca entendi, porque Entendi. eu tinha um personal, né, que eu preciso voltar urgente. E ele mandava malhar a panturrilha, mas eu nunca entendi, porque eu achava que era só estética, eu achava que era bonita, né? A panturrilha malhada. Fala que a panturrilha é o símbolo do coração, né? Nunca tinha Símbolo ouvido. do coração. Eu já tinha ouvido falar nisso. Nunca. Se preocupa com o de baixo, Com o quem de baixo, bombeia por pra de cima.
né? Então, assim... Meu personal disse que eu só me preocupava com a barriga. Eu dizia, eu quero ficar... E foi depois da segunda gestação, né? Eu quero ficar com a Que barriga mulher negativa, sofre muito sarada, com não isso, sei. porque é o mais difícil. Aí ele dizia, mulher, tem que malhar as pernas, tem que malhar os braços. Eu, não, abaixo da barriga. Se a barriga estiver ok, tá tudo certo. Fantástico. Mas a Que barriga é não vai uma das ficar coisas ok se mais você não conseguir. Porque a barriga é o mais difícil. Então você capricha no restante e a barriga vai vindo com o tempo. Né? Exatamente. Perfeito. Que massa, gente. Quanto aprendizado, tá vendo? Tá vendo? Quanta informação. Saindo aqui se matriculando de novo na academia, né? Isso é Preciso fantástico pra voltar vida. pra Maridos, se quiserem manter os casamentos, né? Invistam em atividade física para suas esposas, né? Acho que um bom personal ele pode fazer Mas muita é algo diferença. que O exercício. hoje, inclusive, porque a gente hoje também tem maior facilidade de telas e tudo, mas a gente tem visto muito as pessoas se esforçando com o esporte. Então, muita gente buscando alternativas, porque também está propagando uma vida mais saudável. Então, Sim. estamos tendo mais informações sobre isso, vendo vídeos de outras pessoas também que influenciam. Ah, aquela pessoa é de tal forma que eu gostaria de chegar até lá. E acaba buscando esse meio do esporte, seja na corrida, seja no ciclismo, no tênis. Mas eu Só achava que que... a musculação, ela é essencial. É isso que eu ia dizer. Eu achava que bastava fazer um esporte. Eu sempre odiei Não, musculação. a musculação é essencial para fortalecimento, Aí pro preparo. eu até falei pra prevenção, doutora, prevenção. qual é a sua atividade física? Eu disse, agora eu tô fazendo tênis. É. 2 vezes na semana. Ela, beleza, mas pelo menos mais 3 aí você tem que fazer a musculação. Eu, como assim? Meu marido É muito chato. odeia, é uma luta a vida toda. Até a doutora Aline já conhece, já levei ele, odeia, ele vai arrastado. Aí agora se apaixonou pelo tênis também. Só que toda vez que ele começou a fazer as bioimpedâncias para poder comparar, tá perdendo massa magra também. Então, Eu acho que eu perdi também. Perdeu Eu vi que eu perdi... bastante. Eu Perdeu tava bastante gordura. perdendo peso no tênis, porque é muito cardio, né? Ele tá perdendo bastante gordura, mas quando foi ver, teve uma perda muito grande também de massa magra. E agora ele resolveu, eu vou Alinhar. pra musculação. Mas assim, é no ódio, Não mas tem pra onde é obrigação. Você tem que já fazer como entendi. obrigação. Acho que musculação a gente tem que entender como tomar banho e escovar o dente, entendeu? Não tem que estar brigando Pensando consigo mesmo, demais. vai fazer demais, É. entendeu? Só faça. Só Só faça. faça, né? Pra fazer Vá. e pronto. Bom, o que a gente precisa evitar, que a gente tem visto muito, as pessoas elas têm ido para atividades físicas e chegam em casa e ficam 4, 5 horas no celular. Ah, Ou maratonando série, né? Então Sim. quando você vai ver, às vezes o Não nível adiantou? de atividade geral dessas pessoas está menor. sim. A população era mais ativa, né? Uhum. Não vou dizer como é que era, mas pegar a população de mais de 40, eu peguei televisão preto e branco. A televisão não tinha controle remoto. A gente pegou uma época que a gente tinha que se levantar, por exemplo, para apertar o botão da Ai, gente, televisão. peraí. Quer dizer que a gente A fruta manda... espremia com a mão, nem todo mundo tinha refresqueira em casa, né? A gente ia pro colégio andando. Então, a gente pegamos a situação. Éramos mais ativos, né? A atividade física, ela é um plus, que ela é importante porque ela lhe permite um ambiente controlado para determinado fim, né? Mas é importante se manter ativo durante o dia. Então, tem paciente que chega, eu vou pra academia, quando eu chego, é a tarde toda Deitado. jogada no sofá. Perdeu tudo. Pô, eu tô ficando arrasada com essa informação. Eu achei Tudo ó, que já, fez. já é aquela luta pra ir, mas eu fui, eu consegui, fiz 60 minutos de academia hoje. E agora eu não posso maratonar Não. essa. Tem alguma É coisa- porque todo o seu hábito, ele faz Aquele faz negócio parte da que o pessoal conta. botou lá, tá pago, tá nada. Depende do que Tá você vai não. fazer depois. É. E tá pago Mas, também, mulher, passa a você impressão tem que você tem que estar filho. pagando. Você corre atrás de menino também o dia todo. Então isso já conta também. Que na casa tem escada, sobe escada, desce escada, sobe escada, corre isso é atrás de menino. importante. Até quando eu fui pro nutricionista, ele botou, olha, peraí, qual é o seu gasto calórico? Aí eu falei todas as atividades. Ele disse, na sua casa tem escada? Tem filho pequeno? Tem. Passeia tantas vezes, não sei o que. Ele disse, eita, então é um gasto muito maior do que você acha que realmente é. Porque quando você vai ver o dia todo, tudo sem parar. O dia todo. Independente da atividade ou da atividade, você tá lá se movimentando o dia todo, né? Agora, pra quem trabalha sentada, depois chega em casa, senta de novo, já. Não, e eu tô brincando com esse negócio de maratonar, que eu nem. Esse luxo a gente tem de vez em quando nos finais de semana, né? Porque durante a semana no corre-corre. Que é importante avaliar isso também, né? Porque às vezes a paciente diz, eu estou mais ativa, mas quando você vai ver, não tá. E orientar também, que às vezes ela tá fazendo a atividade de forma errada. Porque, por exemplo, a atividade física ela é algo que gera energia. Então não é pra você estar fazendo uma atividade, chegando em casa e se sentindo acabado, derrotado. Tem alguma coisa aí, Tem alguma coisa não aguentar errada. fazer Alguma mais coisa nada, errada. né? Não aguenta fazer mais nada. Como assim? Então, não tá sendo terapêutico, né? Sim. Opa, vamos aqui, me conte Tem uma aqui coisa, como é que tá. É. o horário, porque cada um se adapta a um melhor horário. Tem gente que faz atividade que depois fica cheio de energia. Tem gente que faz atividade e cansa. Então, de repente,
procurar treinar em horários que vou treinar e depois eu vou dormir. Ou então tem gente que prefere treinar pela manhã porque vai passar o dia cheio de energia. Precisa então vai fazer depender. esse ajuste. Vai depender de pessoa meu pra pessoa. personal, ele ia às 5 horas da manhã. E você depois? Tava Depois- viva ou tava... Não, dava uma super energia. pro Então dia pronto, todo, era então uma você é a delícia. pessoa do O dia. problema era acordar às 5 da manhã, mas depois que acordava, e por isso que eu digo que não dá, eu particularmente não dá pra me inscrever em academia, porque eu não vou, gente. Eu vou ficar pagando e não vou, se o personal não tiver na minha porta. Tem que ser o personal arrastando. Mas aí depois que vai, aí é massa. Sim. Fantástico. E vamos falar de libido. Vamos! Ah. Sim! Vamos falar. Sim, por Uma favor. grande queixa, né? Porque assim, eu penso que A maioria das suas pacientes chegam lá com essa queixa? a maioria hoje ela vem para emagrecimento, né? Sim. Mas assim, a libido ainda é um tabu. Sim. A libido é algo que muitas vezes você tem que perguntar à mulher, né? Como está a sua libido? Aí ela fala, tanto para homens como para mulheres. Muitas vezes ela não tá bem, mas ela acredita que aquilo ali não é importante. problema. Não é um problema. Você percebe outro dia, você vê um empoderamento feminino quando ela marca a consulta porque ela quer melhorar a libido. Né? Isso já exige um nível de empoderamento. Eu tô bem em todas as áreas, agora eu quero resolver essa. Mas é uma queixa que ao ser perguntada ela é muito comum. No caso das minhas pacientes, diversos fatores, né? Primeiro, como a gente já explicou, não dá para você ter energia com 40 kg de excesso de peso. Você tá cansado, né? Sem dúvida nenhuma. Muitas vezes os nutrientes estão todos ruins. Então ela não vai ter energia pro sexo porque ela não tá bem, né? E aí uma coisa vai movimentando a outra. E ainda temos a interferência dos hormônios, porque meu público normalmente ele é 30 a mais. Era Então, isso que eu ia lhe perguntar. É um público São que já mulheres tem 30 a mais. são É 30 isso. a mais. Então já é um público que já vai ter realmente fisiologicamente, muitas vezes, uma interferência da questão hormonal também nessa paciente. Mas quando você, como eu disse, tudo quando você vai alinhando as peças, a coisa ela vai fluindo. A maior parte das vezes a melhor libido para mim é um marcador de saúde. A mulher disse assim, todos os meus exames estão normais, estou sem libido. Não, então não viram o que precisavam ver, né? Tem alguma coisa, porque é um marcador de saúde. Se você tem saúde, você tem libido. Se você está sem libido, você está sem saúde. E vai investigando, vai organizando. Agora, saúde não é só exame. Fale de novo pro povo, que isso foi importantíssimo. Olhe nessa câmera aqui e diga. Se você não tem libido, você não tem saúde. A libido ela é um marcador de saúde. Se os seus exames estão dizendo que está tudo normal, refaça esses exames, procure outras respostas, porque muitas vezes também a gente quer novas soluções buscando fazer as mesmas perguntas ou buscando as mesmas fontes, não investiga outra. Mas quem tem saúde tem libido. Se a sua libido está baixa, você não está bem. Então a gente precisa procurar, investigar e alinhar. Agora, libido é um conjunto de tudo. Libido é um conjunto de nutrição, é um conjunto de sono, é um conjunto do seu ambiente, dos seus relacionamentos, né? Então, se a gente está no meio de relacionamentos tóxicos, a libido vai ser abalada. Agora, se tem um marcador de saúde, é libido. Então, mulher, se está sem libido, procure ajuda, procure orientação, porque não importa se ele disser que seus exames estão normais, você não está normal. Isso é um marcador de falta de saúde. Se nada foi absorvido desse programa, esta mensagem agora... Salvem aí. Deve ter tocado todo mundo agora. E a libido na mulher, ela é muito emocional também, né? Então, a mulher já tem a sobrecarga de ser mãe, dona de casa, trabalhar e etc. Então, tem toda essa parte emocional e aí envolve também toda a parte física. Então, todo o acompanhamento em casa, como é que tá sendo o convívio marido e mulher também, porque acaba, às vezes, passando despercebido de tantas atribulações e aí quando chega no final do dia a mulher já está cansada, saturada, emocionalmente esgotada. É para isso que a gente precisa, a gente é como se fosse atiradores de elite, de alto padrão, snipers, né? Sim. A gente precisa estar muito bem. Eu digo assim, sempre quando a mulher está nutricionalmente muito bem, ela tem força para encarar isso, ela tem energia para chegar ao final do dia, né? O que precisa ser orientado é isso. O que é normal? A gente está falando, qual é o exame que é normal? Depende. Qual é a sua necessidade, né? Porque se você trabalha 3 turnos, você vai precisar ter níveis melhores do que quem trabalha 1. Se você não tem filhos, você vai tolerar níveis diferentes de uma mulher que trabalha o dia todo subindo a escada, correndo atrás de 3 crianças. Então, o que você vai determinar como meta varia.
Entendeu? Agora, quem está nutricionalmente bem, quem está com a massa muscular boa, quem está nutricionalmente, ela aguenta esse período, tá? É que nem você tem que estar bem preparado para aquela guerra, né? Então, se eu vou enfrentar... Cada um tem sua guerra, né? Cada um tem sua guerra. O que é o seu normal, né? Como você era quando você não estava assim. Então, você era ativa, você tinha uma libido interessante, como era a sua atividade. E aí, de repente, deixou de ser o seu normal, de você perdeu o seu normal, não dá pra estar comparando as pessoas, né? E você não tem pode que buscar, se acostumar a não tá bem. Você tem que esse é o ponto mais interessante que eu acho, porque lá no exame tá dizendo, não, mas tá normal naquela taxa mínima e diz que tá normal. Essa normal coisa pra quem, né? Normal. É a ferritina que é ferritina é um dos marcadores mais importantes, né? Que ela mede o estoque medular do ferro. Então ela é um exame que muito tempo negligenciado, na verdade ela ainda é muito negligenciado nos exames de laboratório, mas ela é crucial, porque a ferritina abaixo de 60, o cabelo já cai. Abaixo de 60, o minha sono gente. já é comprometido. A minha ferritina estava 7,8. Foi? A minha sempre era 17, 23. 7,8. Aí chega ela para me dizer... Nível de energia E aí baixo. no exame disse que 10 tá normal. O mínimo é 10 e tá normal. O mínimo é 10. Então tava tão perto do mínimo, de repente nem tinha, né? Não foi assim que eu me B12 choquei. mesmo. E o ferro tava bom e a transferrina tava legal. Tava bem normal baixo, né? Tava mais ou menos, então. 19. Mas a ferritina foi o que mais me chocou. Porque ela que é um dos primeiros tá bem, tem que estar com 60. Não é pra estar com 10, que é o mínimo. No mínimo. Porque, por exemplo, se você for pegar hoje alguns guidelines americanos, por exemplo, para uma paciente que vai iniciar um processo de emagrecimento, é 100. Para uma paciente cardíaca, é 100 o mínimo de ferritina. Porque abaixo de 100 já dá cansaço. Se você for ver hoje o guideline, que é o estreio de fadiga, né? Hoje a gente tem um guideline só para investigação de fadiga. O primeiro exame para ser feito é ferritina. Não é para fazer eletro nem eco. Porque às vezes as pessoas, eu vou pro cardiologista porque eu tô cansando. Você tem que fazer ferritina e já tá lá. Você nem prossegue a investigação sem antes corrigir o ferro, né? E a recomendação, se eu tenho sintoma, é o ferro injetável. Porque também vai injetar, depende do sintoma. Tem sintoma? Ou eu tô ali no check-up de rotina sem sintoma nenhum e eu posso esperar 6 meses para subir. Porque se tu tem que intervir, você tem outras formas de fazer. Mas muitas vezes a paciente chega porque ela não está bem. Muitas vezes ela vai lá porque ela não está legal. Ela está gritando para você, tem alguma coisa errada comigo. Muito e aí você tem a ferramenta para resolver e muitas vezes não resolve. E ela fica rodando, passando. Aí você vai, o que é normal? B12. B12 abaixo de 600, o cérebro nem pluga direito. Então, se você é uma profissional que precisa de raciocínio, é uma advogada, uma pessoa que toma decisões, é uma empresária, está se preparando para um concurso, é 600 para cima. Vão anotando aí, minha mas gente. 400 está normal. Normal para quem? Se a minha demanda é baixa, porque entenda, uma coisa é política de saúde pública, né? Então, para que o governo vai bancar o suplemento, aquilo ali, né? Sim. Então você tem que ver populacionalmente o que é vantajojo. Porque naquelas taxas de normalidade que bota no exame é de acordo com isso aí, com né? a população, é que nem a altura, né? Então, altura média. A altura média, assim, média, eu posso não querer estar Mas na eu posso média. não Aliás, querer. eu não estou na média, não quero estar na média em nada, né? Porque Até porque a média, é medíocre. como você falou aí agora, né, dessas taxas populacionais, é uma média baixa, né? Uma média de em que é que o governo tem que intervir, né? Em que é que o governo tem que estar comprando aquele remédio. Eu vou bancar esse suplemento para quem, entendeu? Aí você determina isso, né? Outra coisa é o entendimento dos grupos de risco e as populações em que você tem que intervir. E para isso tudo, é para a escolha de uma vitamina D, o que é que eu quero? Eu quero proteção de massa muscular, eu quero melhora apenas de parte óssea, eu quero ganho de massa, eu estou num processo de emagrecimento. Então, assim, o que é normal depende da demanda da pessoa. Mas o que a mulher precisa aos 30 não é aos 40, nem aos 50. O que é demandado muda. Só que você não vê essa contagem lá na referência. A referência está lá, nem tem idade, nem tem sexo. Então não importa se é homem ou se é mulher. Se tem 15 ou 60, o valor é aquele. E aí vai entre dizer 180 e 80 não faz sentido. tá normal. A própria dosagem de testosterona, você pega a maioria dos laboratórios, entre 175 e 800. Não tem uma sociedade que considera aquilo normal.
Porque é que mantém aquele negócio lá, porque isso atrapalha as pessoas que não são, vamos dizer assim, daquela área de especialidade que vão avaliar. Aí vai pegar um homem, qualquer sociedade médica considera a testosterona para homens abaixo de 300 ruim. Aí tem lá 175. Aí eu levo para alguém do postinho. A pessoa não tem aquela informação. Não, aqui Normal. Tá tudo tá ok. normal. E o cara morrendo, Você tá ficando ótimo. diabético, com síndrome metabólica, porque é um hormônio que tem direta ação. Inclusive, é um dos hormônios mais eficazes para prevenção de obesidade. Homens com testo acima de 450 dificilmente ficarão obesos, ficarão com alteração metabólica, porque ela é um hormônio protetor. A queda ela causa a disfunção. Aí ele chega e diz: seus hormônios são normais, não precisa fazer nada. Ou então vem com essa célebre frase: está normal para a sua idade. Uhum. Meu amigo, eu tô no auge. Se eu tava bem aos 30, agora eu quero estar Melhor ainda. Eu fui nessa pegada. Eu com 20 anos andava de ônibus, hoje eu não ando mais. Então o que é normal para a idade, né? Então assim, isso aí qual é o melhor que pode ficar para o meu benefício na realidade De hoje. de hoje. Não foi né? isso que eu disse Pra quando eu minha cheguei lá? demanda. Uhum. Então aí você vai definir, entendeu? Isso aí, porque são processos diferentes. Então o que você escolhe. Então, normalmente o que a gente se depara muito, que o maior crime que eu acho é desse falso normal, ou a inércia de intervenção, né? Porque eu entendo que alguns processos você tem que ter estrutura para intervir. Então não adianta falar assim: vamos tomar um soro injetável, se eu não tenho um desse paciente aplique. Então eu sei que isso faz com que alguns colegas tenham menos capacidade de intervir, normal, mas deveriam pelo menos encaminhar para quem pudesse resolver, porque a melhora é nítida, Sim. né? O ganho rápida. do Eu sou paciente testemunha. é nítido, entendeu? Então assim, a gente tem que investir pro melhor que pode, não faz cabimento. Às vezes tem uma casa cara, um carro caro e o corpo em frangalho. O corpo não vale um fusquinha. Nem tá combinando. Entendeu? Não combina. No órgão você tem que estar bem, é o que tiver de melhor. Os pacientes eles precisam chegar e dizer: não é que eu tenho que fazer, o que é que eu posso fazer de melhor? Qual é o melhor suplemento para eu tomar? Qual é a melhor rotina para mim? Qual é o melhor, entendeu? Porque Sim. a gente tem que trabalhar na ladeira abaixo, não. Eu digo assim, eu já subi a Serra de Itabaiana, a próxima meta agora eu subi o Everest, entendeu? Então você tem que ser assim. É um caminho de Está melhora, na melhor não fase de sempre, declínio. né? Na melhor É você versão, né? procurar a sua melhor versão e não se comparar com os iguais da sua idade. Ah, porque os outros da minha idade estão assim nesse mesmo caminho. Mas por que você tem que ser igual a um número de pessoas que talvez não estejam buscando... E sofrendo. E sofrendo né? junto e também. sem energia para cuidar dos filhos, porque chega em casa, se joga no sofá e ainda se irrita com as crianças porque ela não tá bem, né? Sim. O marido entende como de zelo, falta de amor, e não é falta de amor, é falta de nutriente, porque eu preciso ter o que eu vou dar, né? Se tá faltando para mim, eu não tenho como dar. Então, Sim. aquela mulher que não tá bem, ela não tem como fazer pelo próximo, né? E ainda escuta assim: é porque eu só faço tudo pelos outros. Quem não faz por si mesmo, não faz por ninguém. Né? A gente não tem como mudar o que não tem. É uma coisa que Boa. a gente, né, a Sim. gente compreende isso. Então, aquele sentimento a vida toda de insatisfação que eu faço pelos outros e não recebo, ela não tá fazendo nem por ela, mas Pois é, como é que cuida de alguém se você não tá cuidando de você mesmo? Que massa, viu? legal. Diga aí. João, como é que estamos no tempo? Tá bom, 1 hora. 1 hora já. No instante, tá vendo? Passa rápido. Tinha alguma coisa ainda assim bem importante que... Só recapitular, né? Então aproveitar. dê seu recado final aqui nessa câmera aqui pra galera de casa. Ó, Outubro Rosa, ele é o mês de olhar para dentro de si. Ele é o mês do autocuidado. Ele é um mês da gente se colocar em frente do espelho, na verdade ali nua, sendo sincera consigo mesmo e falando o que é que eu preciso melhorar, né? E se eu já sei a resposta, eu já busco. Se eu ainda não sei a resposta, busca ajuda também para saber essa resposta, porque sempre há o que melhorar, nem que seja 1% todos os dias, mas sempre dá para ficar melhor. Então não perca essa chance, não perca esse chamado, principalmente você, mulher que está nos assistindo, e você também que tem um marido, você marido que quer cuidar da sua esposa, dê a ela essa oportunidade de cuidar. Não permita que as coisas desorganizem, não permita que você não enxergue o que você está vendo, ou que você não se permita olhar para dentro de você mesmo. É uma coisa do voltar para a gente. A capa é importante, mas entender realmente, aproveita as rachaduras para deixar a luz passar.
Ai, que lindo, adorei. Foi massa. E você, Su, quer mandar um recado? Então, só o recado aqui, não tem hora pra começar, não se comparem, porque uma pessoa teve coragem de começar mais cedo, tem mais disposição, então olhe pra você, olhe pro seu psicológico, olhe pro seu físico, se você acha que você quer mudar, se você acha que algo poderia melhorar, não pense no tempo, na idade, simplesmente comece, vá devagarzinho, que uma hora os resultados vão chegando, independente da idade, tem gente... Você, como tá Sim. aqui como exemplo, que mesmo disse que nunca teve coragem e agora tá mudando e tá Todos os se policiando, hábitos. mudando todos os hábitos e já vamos trazendo isso para os nossos filhos também. Sim. Porque como eu tava falando, né, hoje é um mundo onde muitas telas e tal, mas nossas crianças, inclusive nos Literalmente. conhecemos assim, são muito dentro do esporte. Eu já fui muito dentro do esporte e trouxe isso para meus filhos, apesar do meu marido, ele nunca foi muito do esporte e a gente vem Lá em casa trazendo é o isso. contrário. É o contrário. E a gente trouxe isso muito pra dentro de casa. Então, meus filhos são muito do esporte, desde muito pequeno. A mesma coisa você vem trazendo para os seus. Então, que vocês policiem tanto seus filhos, que vocês tragam isso pra você, pra dentro de casa e que acompanhem, que evolua todo mundo junto. Que eu acho que faz bem, tanto pro físico quanto pra mente e melhora pra todo mundo. O alto amor e o autocuidado, Sim. eles são ferramentas muito poderosas, né? Sim. Gente, eu adorei. Foi muito melhor do que eu imaginava. Meu objetivo aqui desse outubro rosa foi atingido, com sucesso. Que bom. Com sucesso. Foi. Eu espero que as pessoas interajam, né? Sim, E gente, que assistam. até assistam, indiquem pros maridos, indiquem pras Compartilhem. mulheres, compartilhem, né? E já fica aqui minha deixa pro próximo. Sim. Que mandem dúvidas, que mandem perguntas, que Sim. mandem sugestões pra que a gente veja. E é até muito outras importante vezes. que os maridos vejam, porque às vezes a mulher não tá se enxergando, né? Ela tá ali em meio uma multidão de coisas pra fazer, tantas informações que ela não tá se enxergando e de repente o marido pode assistir e dizer, ó, Eu espero que assistam. E vamos ali agradecer a comigo. Luciana e a Gabriel, que me deu licença para Que fazer se esse retiraram. programa. Pedi licença a eles para fazer esse programa aqui só com mulheres, né? Porque era isso, né? Pra gente trazer nossas questões, né? Nossas vivências. Mas isso não quer dizer que seja um programa aqui para as mulheres, né? Para os Sim. maridos e seus companheiros assistirem, porque é muito importante que eles... deles poderem Acompanhe. observar, acompanhar e entender o que está acontecendo dentro de casa e poder intervir. A Exatamente, intervenção vindo de perfeito. dentro de casa. É isso aí, gente. Muito obrigada a vocês. Obrigada a vocês. E a gente vai chegando ao fim. Assistam, curtam, compartilhem nas nossas redes sociais. Tô na qual câmera, João? Ah, nessa daqui eu tava olhando pra dentro. @JusLocosCast no YouTube, no Instagram e também no Spotify. Viu? Temos também no Spotify. Se você estiver lá na sua esteira, na sua academia, você Me ouvindo. bota ó, e tá lá e ouvindo. Hein? Legal? Fantástico. Gente, muito obrigado e até a próxima. Até. Até.